Meu nome é Juliana Ribas e eu sou coordenadora de produção da Agrosérie SPIC. Hoje eu vim falar para vocês sobre o tema enriquecimento ambiental na suinocultura. Esse é um tema relativamente novo na produção de suínos e que muitas vezes ainda causa estranheza ao produtor quando a gente fala que vai enriquecer o ambiente. Mas o que significa enriquecer o ambiente? O enriquecimento ambiental nada mais é do que oferecer uma gama de objetos ou diferentes formas de atrativos para modificar, modular o ambiente em que o animal está inserido. E com isso eu posso enriquecer esse ambiente, melhorando aí a gama de comportamentos com que o animal vai expressar nesse local. E por que os suínos têm essa necessidade do enriquecimento ambiental? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho e saber sobre o comportamento do animal nos ambientes em que ele está naturalmente inserido. O suíno, normalmente, quando ele está no ambiente natural dele, ele vai passar a maior parte do tempo pastoreando e buscando alimentos, se movimentando, e muito menos tempo deitado. Outra grande parte do tempo ele passa interagindo com os seus companheiros. O suíno é um animal onívoro, que quando ele está solto ele vai buscar aí frutos, raízes, folhas, pequenos animais. Então, na natureza, no seu comportamento natural, ele passa aí praticamente 70% a 80% do tempo executando esse repertório de atividades. Quando a gente compara esse animal com os animais localizados aí em ambientes fechados, vocês podem observar uma forte alteração desse método de comportamento, desse repertório expresso pelos animais. Os animais passam muito mais tempo deitados do que executando atividades. Mas aí fica uma pergunta: será que eles passam a maior parte do tempo deitados porque os ambientes em que eles estão alojados são muito simples e não oferecem a complexidade necessária para que ele possa executar esse repertório de comportamentos normais? Isso seria muito interessante da gente parar e refletir sobre. Porque, afinal de contas, como são as nossas baias no sistema confinado? As nossas baias são estruturas simples, que vão ter um comedouro, um bebedouro, geralmente paredes sólidas, piso que é ripado ou compacto, porém não vão ter nenhum tipo de material que propicie com que os animais executem os comportamentos exploratórios, de pastoreio, de forma adequada. E afinal de contas, o que a ausência desses materiais pode levar de alterações no comportamento ou no ambiente de saúde desses animais? Animais que estão aí colocados em ambientes pobres, que não conseguem executar o seu repertório comportamental natural, eles ficam mais estressados. Uma vez estressados, eles podem desenvolver mais problemas de estereotipia, que são comportamentos repetitivos sem uma finalidade definida, ou mais comportamentos anormais, como caudofagia ou mordedura de flanco. Esse excesso de estresse também tem uma função depressora sobre o sistema imune, o que pode aumentar a incidência de doenças no rebanho. Essa metodologia que alia o estresse com incidência de doenças já foi validada e evidenciada em diversas pesquisas. Quando nós falamos das consequências dos ambientes pobres, um dos fatores hoje que é mais avaliado do dia a dia da suinocultura é a ocorrência de caudofagia. A caudofagia, ela é a mordedura do rabo dos animais, ou até você também tem outra espécie que não é caudofagia, mas você pode ter um redirecionamento para o flanco, uma mordedura de flanco, que também é considerado um comportamento anormal. Geralmente, por que ela acontece nas baias? Os estudos mostram que, principalmente, ela ocorre pelo redirecionamento do comportamento exploratório. O animal tem algo que o incomoda no ambiente, que reduz o limiar de estresse dele e aumenta essa motivação de explorar. E ele acaba explorando as opções que ele tem na baia. E, geralmente, o que ele tem na baia? Além do comedouro e do bebedouro, ele tem somente os outros indivíduos.
Quando ele morde os outros indivíduos, ele vai causar uma lesão que pode gerar um abscesso de cauda e um descarte desse animal no futuro. O canibalismo ele não é causado só pelo redirecionamento do comportamento exploratório, mas sim ele é ocasionado por múltiplos fatores que são aditivos e podem um ou mais startar o processo de redirecionar esse comportamento. Alguns trabalhos demonstram que alguns tipos de piso influenciam mais sobre o canibalismo, que oscilações de temperatura aumentam a incidência de canibalismo, altas densidades, alguns processos de micotoxina, deficiência na dieta, os animais começam a imitar os outros indivíduos e os status sanitários também. Algumas doenças facilitam a ocorrência de canibalismo. Na verdade, o que nós entendemos hoje é que existe algum fator gatilho que vai começar o movimento de canibalismo dentro da baia. Então, nós temos que avaliar todos esses múltiplos fatores que influenciam na ocorrência do mesmo, mas não podemos deixar de levar em conta que ter opções para o animal redirecionar o comportamento exploratório é importante, evitando com que ele faça esse comportamento no outro indivíduo. E como eu faço para atender essa necessidade do enriquecimento ambiental? Como trazer alternativas às baias que sejam economicamente viáveis, facilmente trabalháveis pelo produtor e que atendam principalmente à necessidade dos animais? Os trabalhos mostram que, quando eu uso diferentes tipos de enriquecimento, eu mudo o repertório comportamental dos animais nas baias. Ou seja, eles passam menos tempo deitados e passam mais tempo interagindo com outros indivíduos ou explorando o ambiente. E isso pode interferir em menos comportamentos agressivos ou comportamentos anormais, que são a caudofagia e a mordedura de flanco, ou mesmo em animais adultos, a estereotipia. Então, se eu tenho enriquecimento, eu altero o padrão comportamental. E esse é o meu objetivo. Além disso, as pesquisas mostram que eu tenho diversos benefícios no uso de enriquecimento ambiental. Elas são muito variáveis e não são consistentes. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque eu tenho uma gama de tipos de enriquecimento que eu posso utilizar, e eu vou explicar para vocês no nosso próximo encontro. Mas, de modo geral, os trabalhos têm um ponto de convergência. O enriquecimento é importante para reduzir estresse, reduzir comportamentos aversivos, reduzir picos de canibalismo, principalmente em momentos de mistura de lotes, e reduzir também problemas aí de incidência de animais que são transferidos para a baia hospital, porque eu realmente ofereço mais opções para o animal interagir dentro daquele ambiente. E quais os tipos de enriquecimento que eu posso trabalhar com os suínos? Eu posso trabalhar o enriquecimento sonoro. O que é o enriquecimento sonoro? É colocar música ambiente para o animal. É conhecido que os suínos têm uma faixa auditiva ampla, onde a música clássica traz um conforto para esses animais. É claro que esse som tem que ser colocado num volume baixo, adequado para o suíno, uma vez que também se sabe que sons acima de 85 decibéis de forma constante são estressantes para os animais. E as pesquisas mostram que animais em ambientes enriquecidos com músicas tendem a ser menos reativos nos momentos de manejo e na entrada de fatores novos no ambiente. Eu também posso utilizar brinquedos, materiais que sejam possíveis de manipulação, que o animal possa destruir, que o animal possa rotacionar e deglutir. Esse é o tipo de objeto que eu devo colocar no ambiente que tem as características ideais. Esses objetos eles podem ser manipulados pelos animais, modificados pelos animais e vão atender à necessidade do enriquecimento exploratório, da atividade exploratória do indivíduo. O próprio suíno, o outro indivíduo, o coleguinha de baia, também é uma forma de enriquecimento ambiental. Os suínos são animais gregários, acostumados a viver em bandos. Então, o isolamento social para o suíno é um fator que provoca estresse. O alojamento em grupos é uma forma de enriquecimento. E por último, e não menos importante, o manejo com o ser humano
também é uma forma de enriquecimento ambiental. Animais que têm tratamento positivo com os seus colaboradores, que eles têm ali, os seus tratadores fazem manejos positivos, não batem, não gritam, são manejadores mais calmos, os animais são menos reativos e também possuem melhor condições de bem-estar. Esses são os 4 tipos básicos de enriquecimento que eu posso trabalhar na produção de suínos, mas não se limitam somente a esses. Esse tema tem sido vastamente estudado nos dias atuais e, com certeza, novos modelos de enriquecimento estão em desenvolvimento e sendo pesquisados, como, por exemplo, os enriquecimentos olfativos, hoje já têm sido pesquisados para suínos. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro, onde falaremos dos materiais que eu posso utilizar para realizar o enriquecimento ambiental.